Bora, gente. Muita paz para vocês. Espero que vocês tenham passado um dia bem, né? Dormido bem, o frio tá bem grande, mas muita paz para vocês. Que nossa aula seja uma aula de êxito. Nós hoje vamos falar de pneumonia e embolia pulmonar, certo? É curta a aula, né? Curta no sentido, inclusive, de que vocês praticamente já conhece. Eu tenho certeza que vocês hoje já são outras pessoas a nível de discernimento de algumas patologias, a nível de sistema circulatório, a nível de sistema respiratório. Obviamente, nós não demos todas, é humanamente impossível, e vocês também não têm essa necessidade, mas do pouco que a gente viu, a gente já tem noção de como é que funciona as patologias do sistema circulatório e agora do sistema respiratório, que ainda é mais fácil ainda, certo? Bem, o que é, na verdade, a pneumonia? A pneumonia é um processo inflamatório do tecido pulmonar, ponto, certo? Agora, junto a esse processo inflamatório, ele vem decorrente do acúmulo de líquidos nos alvéolos e nos tecidos. Vamos imaginar, deixa eu ver qual é o próximo vídeo. Eu vou resumir para vocês, mais ou menos, como é que funciona a patologia, a pneumonia. Vamos imaginar o pulmão, certo? Nosso organismo existe defesa. O nosso organismo não é à toa. Tudo que entra no nosso organismo, se quando entrar, se fosse causar doenças sem nenhum tipo de reação, nós já estaríamos mortos. Não sobreviveríamos assim seria até no mínimo, ou melhor, no máximo, até os 20 anos. Daí para frente, o cabo da boa esperança já vai descendo, a gente ia morrendo. E não é assim. Então vamos imaginar, fecha os olhos, imagine lá a anatomia, os pulmões. Pronto. Os pulmões é um tecido esponjoso, ele é o órgão central, ele funciona na captação, na liberação, ou melhor, no recebimento do CO2 e voltando o oxigênio, nos devolvendo o oxigênio para a vida, certo? E de repente entra um micro-organismo a nível pulmonar. Uma bactéria ou um vírus, não importa, um micro-organismo. Quando entra, o que é que o nosso organismo faz? A gente sabe que o micro-organismo ele entra, ainda mais no pulmão, que tem tudo o que o micro-organismo aeróbico quer, né? Oxigênio. Ele vai entrar e todo micro-organismo funciona mais ou menos assim. Entrou, vai estudando como é o ambiente, onde é que eu estou, o que é que eu tenho. Eu gosto de oxigênio. Acho oxigênio aqui, tenho mais ali, tenho. Ou seja, ele está ali se familiarizando. Na microbiologia chama isso de período de incubação. Desde o momento que ele entra, mas até o momento que ele vai começar a dar os indícios, né, da patogenia. Então, o que acontece? Ele começa a estudar, só que o nosso organismo também lá dentro está preparando o nosso exército. Nós temos um quartel com os exércitos para a nossa defesa. E aí está tudo armado. Enquanto ele estiver lá só olhando, tudo bem, não está ofendendo ninguém, não está matando ninguém, não está causando nenhum mal. Mas na hora que ele começa a jogar as toxinas, esse micro-organismo começa a jogar as toxinas, nós começamos a nos defender. E é uma verdadeira guerra. Nós atirando no micro-organismo e o micro-organismo também jogando o veneno dele, as toxinas dele. E aí vira uma guerra, de lá, de cá, e aí muitos mortos, muitos feridos. Imagine que aquilo tudo se exterioriza com a febre intensa, com muco espesso, progressivo, aquela secreção que se torna amarelada e fétida, febre de 38 para mais. Então, na verdade, na pneumonia é um travamento de batalha sério, em uma área nobre. Em uma área nobre. Todas as áreas nobres
do nosso corpo está como é que se diz? Protegido por uma capa dura. Daí a caixa torácica, que tem os pulmões, que tem o coração. Daí o crânio, que tem o nosso cérebro. Para alguns não tem. Então, assim, isso é o que caracteriza, se você estivesse olhando pela televisão, a pneumonia acontecendo, seria mais ou menos uma guerra entre o micro-organismo invasor e o nosso sistema imunológico jogando tudo de defesa que ele tem, certo? Toda pneumonia é por conta de um micro-organismo? Necessariamente não, certo? Então, assim, a pneumonia é um processo inflamatório que pode ser de origem microbiana ou não. Vamos embora adiante. Causas. Os micro-organismos, aí ele cita bactérias, vírus, fungos, protozoários. Broncoaspiração, sabe aquela tosse que você não sabe se tosse, se respira e aí acaba aspirando líquido, aspirando até o vômito, muitas vezes, certo? Ou seja, aquele alimento que você tosse, quando você tosse, a tosse é um mecanismo de defesa para não deixar entrar no sistema respiratório, não deixar entrar o que os nossos pais, avós diziam, entrar no goto, caiu no goto. É para não entrar exatamente ali, pela traqueia, e ir exatamente na direção dos pulmões. Mas quando isso acontece, pode causar pneumonia. Inalação de substâncias tóxicas, cáusticas, fumaça, poeira, gases. Quem trabalha em locais que trabalha com a química, né, o polo petroquímico, desculpe, apesar de ter todas as proteções, mas às vezes acaba alguma coisa, e principalmente se fosse algo assim, do respirar, muitas vezes é inevitável, certo? Então vocês veem que a pneumonia, a causa dela não é só de micro-organismo. Aí o desenhozinho da invasão dos nossos antígenos, repare que parece com o corona, né? Parece com o vírus da gripe ou influenza. Os vírus respiratórios desse nível são todos parecidinhos, são todos bonitinhos. Então, seria assim, a invasão do micro-organismo a nível de pulmões. Aí ele começa a explicar mais detalhadamente o que é a pneumonia. Ó, aqui você tem os alvéolos, né? Os alvéolos teoricamente saudáveis, e olha aqui o processo inflamatório a nível, né? A inflamação do tecido pulmonar, espessamento das paredes alveolares, ou seja, elas se tornam mais espessas, mais densas, mais rígidas, mais grossas. Líquido presente no alvéolo. Esse líquido que está presente aqui, geralmente é por conta do excesso de secreção, né? Então, aqui ele só tá esquematizando a diferença de um alvéolo sadio e de um alvéolo que está já cheio de líquido praticamente. Quais são os fatores de risco da pneumonia? Ambiente aglomerado e mal ventilado, sempre, né? Daí por isso a preocupação de não ter aglomeração das pessoas. Desnutrição. Uma pessoa desnutrida é propensa a adquirir não só a pneumonia, mas com qualquer outra, certo? Mas como a pneumonia está ligada muito à oxigenação, à circulação, é muito mais fácil. Tabagismo, sem comentário. Imobilidade no leito, todo paciente que está lá sem mudança de decúbito, e um dos cuidados de enfermagem para a pneumonia é a mudança de decúbito, para pelo menos, se não evitar, mas pelo menos não intensificar essa pneumonia. Risco de broncoaspiração, hérnia de hiato, né? É uma hérniazinha que se forma, né? E que obstrui a hérnia, na verdade, ela obstrui o local, os canais respiratórios. Posicionamento incorreto da sonda nasogástrica. Ou seja, a sonda nasogástrica, quem passa ela é o enfermeiro. Apesar de vocês aprenderem a passar. Vocês não passam, vocês retiram. Mas passar não. Mas aprendem todo o mecanismo. Porque se vocês aprendem e passar a primeira vez, acaba. Só que é o seguinte, não tenha essa ambição de querer fazer, não.
porque o risco é muito grande, porque a sonda nasogástrica, ela é passada do nariz até atingir o estômago, e muitas vezes, inadvertidamente, a pessoa, repare que aqui está o esôfago e aqui está a traqueia. A sonda nasogástrica é para vir por aqui, ó, pelo esôfago. Olha o risco que é ir para a traqueia, porque são tubos. E aí, de repente, inadvertidamente, é um paciente que não tem um reflexo, né? Que geralmente quando cai no lugar errado, ele fica como se fosse sufocado. E aí, se inadvertidamente você não percebe que caiu na traqueia, você vai passar alimento exatamente para os pulmões. Olha que miséria. Acaba matando o paciente, se for o caso. Posicionamento do leito no paciente menor de 30 graus. Ou seja, um paciente que está... lembra lá a posição de Fowler? Está menor do que aquilo ali, certo? E sem mudança de decúbito. Indivíduos imunossuprimidos, né, sistema imunológico, colonização de bactérias provida do trato digestivo com dieta zero. Geralmente, quem tem dieta zero, repare que quando a gente está sem comer nada, a nossa boca fica com gosto amargo, fica até com mau hálito. É exatamente isso. Sem a dieta, o sistema digestório, que já é um sistema potencialmente contaminado, ele pode formar uma colonização de bactérias ali, né? Condições que diminuam o movimento ciliar e reflexo da tosse, ou seja, um paciente que não consegue tossir de uma forma adequada, pode favorecer a não colocar para fora o agente transmissor. E falta de asepsia do ambiente hospitalar, isso é fora de comentário, né? Um paciente que tem problemas com a desinfecção, com a limpeza do hospital, vamos assim dizer, pode promover uma pneumonia. E a septis, o que é septicemia? É a colonização de micro-organismos a nível de corrente sanguínea e que é um dos maiores problemas no ambiente hospitalar. Quais são os sintomas? Olha, febre de 38 graus ou mais, calafrios, mal-estar. Repare que são sintomas que na gripe você sente, né? Tosse curta e incessante. Dependendo da gravidade, pode acontecer cianose em lábios ou leito ungueal, ou seja, a boca fica roxa e as pontas dos dedos, quando você aperta, tudo roxinho, a mão fica toda roxinha. Ansiedade e confusão mental, já que é cianose, comprometimento do oxigênio. Taquipneia, vocês já viram o que é isso? A respiração rápida. Taquisfigmia, você vai conseguir sentir o pulso bem fininho. Ele vai estar rápido, mas você tem que apertar bem para poder sentir ele. Significa que ele está... Taque é de rapidez, esfígmico de fino. Rubor facial, ou seja, vermelhinho. Dor pleurítica, dor a nível torácico, porque pleurítica vem de pleura. Pleura é a membrana que reveste os pulmões, são a dupla membrana que reveste os pulmões. Estertores, ou seja, ronco. Naquele videozinho, quando a gente deu o sistema circulatório, que a gente passou a questão de como é que se processa na hora da ausculta, você tem lá estertores, ou seja, os roncos, você consegue ouvir com o estetoscópio. Principal complicação e tratamento, principal complicação é o acúmulo de líquido, e aí o derrame pleural, né? A gente viu na aula passada que entre a pleura não pode ter nem ar e nem líquido. Nesse caso, vai ter pelo excesso de secreção. Tratamento é a base de antibiótico, caso a causa seja bacteriana, e aí o exame de sangue vai dizer, devendo evitar o uso de xaropes contra a tosse, certo? Porque o que você quer realmente é que ele tussa para colocar para fora a secreção produzida. Lembra da guerra? Aquela guerra toda, entre mortos e feridos, um monte de gente morta, um monte de arma solta, um monte de sangue, aquilo ali é o catarro formado que tem que sair. São toxinas que estão ali dentro, que vai prejudicar. Quais são os cuidados de enfermagem? Incentivar a tosse, né? Olha a tapotagem que a gente falou ontem. Fornecer, se eu me lembrar, eu vou colocar o videozinho de tapotagem para vocês.
Realizar mudança de decúbito com intervalos regulares, a gente já falou por quê. A nebulização, que deve ser periódica, mas aí só se for prescrita. Avaliar diariamente característica do escarro e do padrão respiratório através dos sinais vitais. Fornecer oxigenoterapia, se o médico indicar. Verificar os próprios sinais vitais. A ingesta hídrica e alimentação adequada. A ingesta hídrica, a gente já sabe que é para fluidificar a secreção. A alimentação adequada, principalmente proteína, porque você tem tecido pulmonar lacerado, ou pelo menos com anatomicamente danificado. E aí a alimentação, principalmente à base de proteína, que vocês viram em nutrição, que a proteína ela é restauradora, né? Proporcionar repouso necessário, evitar a exposição de alérgeno ao fumo, a gente já falou sobre isso lá atrás, ontem. Administrar medicação, e aí vai ser sintomático, ou antibiótico-terapia, se por acaso a pneumonia for de origem bacteriana. Incentivar exercícios respiratórios gradativos, isso aí quem vai tapar, quem vai fazer é o fisioterapeuta, tá bom? De pneumonia, o básico dela é esse daí, certo? Sabendo que é séria, é uma patologia séria. A outra, embolia pulmonar. É interessante, que vocês vão ver algo aí muito interessante, né? A questão da coagulação, de coágulo, né? Mas deixe a questão da trombose. Na verdade, a trombose são trombos nos canais, seja ele no canal sanguíneo, seja ele em um outro canal qualquer. Então, é uma doença em que uma ou mais artérias pulmonar ficam bloqueadas com um coágulo de sangue. Falta de ar e dor no peito repentina, coágulo de sangue no pulmão. Repare que isso pode, inclusive, ser uma causa do infarto, que ele está obstruindo uma artéria. Possa ser que seja uma artéria que não vai levar o sangue, não vai irrigar o miocárdio. Olha o problema. Quais são as causas? A imobilidade prolongada, ou seja, a mudança de decúbito do paciente, né? Cirurgias extensas, porque muito tempo deitado, ele vai precisar depois de uma cirurgia intensa. Muitas vezes, até a própria cirurgia, um coágulo daquela cirurgia pode ter se desprendido e ir até alguma artéria. Câncer, que as células cancerígenas são mutantes e pode dar metástase e dentro dessa metástase atingir um orifício arterial. Traumas, né? Traumas, pode ser a trauma que ele fala aqui em relação à pancada, a ação mecânica. Anticoncepcionais com estrógeno, ou seja, é um hormônio. Reposição hormonal é hormônio. Gravidez e pós-parto, por conta até da quantidade de sangue que se é perdido. Varizes, né? Você vê que tem pessoas que têm aquelas varizes que têm aqueles anéis, e ali pode se desprender também e atingir uma artéria qualquer. Obesidade, sem nenhum comentário. Tabagismo, cigarro está em todas as patologias, sejam ela a nível de corrente sanguínea, seja ela a nível respiratório. Insuficiência cardíaca, coração está batendo de uma forma irregular, pode ocasionar um trombo. Idade superior a 40 anos, por conta do restabelecimento do metabolismo que está começando a diminuir. E a obstrução. Né? Ixi, deu branco agora. Dificuldade, não é dificuldade não. Gente, você que alguém já deve estar falando aí. Pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, uma deficiência pulmonar por conta de obstrução crônica, que a gente viu, acho que na primeira hora de respiratório. O negócio tá feio hoje aqui. Aqui a sintomatologia, basta que vocês leiam, porque tem as mesmas coisas praticamente do que o sistema circulatório. Ele está lhe apresentando aqui o coração e aqui, ó, onde tem essa bolinha aqui, onde está obstruído o coágulo, ó, chegou aqui e obstruiu. Então, não, repare que daqui, aqui ainda passa um sanguezinho diminuto, né? Em menor quantidade, porque ela está parcialmente obstruída, mas essa aqui não. Essa está totalmente obstruída, né? Então, ele dá dor torácica, falta de ar, ou seja, dispneia, a tosse, a taquicardia,
palidez, porque não está indo sangue, não está indo oxigênio, e ansiedade por conta da própria dispneia que ele tem. Tratamento, administração de oxigênio se prescrito, administrar heparina prescrita. Heparina é anticoagulante. Pode ser heparina ou qualquer outra medicação anticoagulante. A mais usada é heparina. E a cirurgia, no caso, até para fazer uma distensão mais do vaso ou até remover o pedaço que está obstruído e, de novo, fazer uma canalização, né? Repare aqui uma coisa, que é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é um trombo, ou seja, o sangue coagulou aqui e diminuiu a luz do vaso. Já nesse aqui, ele está com a embolia. O que é que acontece? Um pedaço desse coágulo se solta e sai. Isso aqui é um êmbolo. Ou seja, o êmbolo tem origem em uma trombose. Aqui, você tem um trombo, que é uma quantidade de sangue coagulado à luz do vaso, e quando um pedaço dele se despreende, é uma embolia. Ou seja, aqui é um êmbolo que vai causar danos em outros, durante ou o caminho ou em algum lugar, porque esse pedacinho que desprendeu, né, pode chegar mais adiante e encontrar um vaso menor e, parou ali. É como se fosse um lixo dentro de um tubo de água, que ele vai indo, chega em algum lugar, ele, top. Aí, tudo que passar por ali, ele pode, inclusive, aderir outros fragmentos do coágulo e formar um trombo muito grande, certo? E causar um dano maior. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse paciente? Manter o peso ideal, a depender da idade. Isso aí o médico, o nutricionista, o endocrinologista pode dizer. Fumante, tem que abandonar o cigarro. Aqui ele tá sugestionando que se você for fazer viagens longas, que de vez em quando, se for no carro, pare em algum acostamento, ou num restaurante, numa lanchonete, e salte para andar. Se for no avião ou no ônibus, vá, de vez em quando, levante, vá andar um pouco. Você não pode ficar muito tempo sentado, porque você aí comprime vasos e pode prejudicar mais ainda. Fazer exercícios para estimular a musculatura das pernas, que a nossa preocupação maior é mais com os membros inferiores, certo? A gente já sabe que o sangue para descer, todo santo ajuda, mas para subir, não. Procurar movimentar-se, né? Depois de uma cirurgia, que ele chama a atenção aqui, procurar movimentar-se tão logo ser liberado para levantar-se depois de um procedimento cirúrgico ou de um período de repouso. E hoje, em qualquer cirurgia, se não tiver nenhuma contraindicação, né, a orientação médica é que levante o quanto antes para andar, justamente para evitar as embolias. Sinais vitais rigorosos. Observar sinais de edema, principalmente nos membros inferiores, que eu disse a vocês, acabei de dizer que é a principal área que a gente precisa observar. E aqui, atenção, ele só está chamando a atenção o que chama instante. A maioria das vezes a embolia pulmonar é causada por coágulos de sangue originário das pernas, porque você tem aqui, tanto a safena como outros vasos na perna que são extensos, né? É toda a extensão da perna. Então, o coágulo pode desprender-se e simplesmente se fixar em um vaso desse tipo, porque ele é extenso. E tem é como se tivesse muitas curvas, né? Para dizer, muitos vasos que saem daquele que é inteiro, sai muitos ramos desse vaso inteiro e aí pode abrigar esse coágulo e ter problema. Ou algum coágulo da própria perna desprender e ele subindo e se alojar a nível de pulmão. Em casos raros de outras partes do corpo, trombose venosa profunda. Então, ele está dizendo aqui que a maior parte das embolias pulmonares são originárias dos vasos dos membros inferiores. Tá bom? Foi isso que vocês acabaram. Esse é o último slide. Vou mandar os vídeos para vocês para poder ilustrar melhor, tá bom? Beijo no coração de vocês.